Olá, tudo bem? Aqui é o Edu. Esse vídeo aqui é para te apresentar a versão 2023 de uma agenda diária em Excel. Eu já havia feito alguns modelos anteriormente para anos anteriores e esse aqui é o modelo de 2023, mais ou menos parecido com o modelo de 2022. Então vou fazer uma breve apresentação para você aqui, para você ver como o arquivo funciona, para você poder usar ele tranquilamente aí. É uma planilha muito simples, você pode baixar gratuitamente esse arquivo, é só acessar o link na descrição do vídeo, dar uma olhadinha lá na versão que você quer, tem a versão editável e tem essa versão aqui que é a versão padrão, tudo bem? Eu vou explicar a diferença entre elas, vou explicar aqui algumas funções, como você pode personalizar algumas opções dentro do seu arquivo, caso você tenha uma dúvida deixa aí nos comentários, tá joia? Então vamos lá! Esse aqui é um arquivo bem simples, tá? É uma agenda diária apenas para você marcar seus compromissos. Então aqui a gente tem, por exemplo, todos os meses do ano aqui embaixo divididos em planilhas. E aqui nós temos os dias, né, da semana, os dias do mês também, tá? Dia da semana e dia do mês. E uma categoria para o dia. Por exemplo, aqui estamos na planilha de janeiro de 2023, dia 1º domingo, feriado, tudo bem? E aqui a gente tem os demais dias, dias regulares, dias fechados e tudo mais, ok? Temos aqui, por exemplo, se a gente for arrastar aqui para a direita, né, 31 dias, né, que o mês de janeiro vai até dia 31. Perceba que conforme eu arrasto as colunas, tá, a minha coluna de horários fica fixa aqui. Da mesma forma que se eu descer os meus horários aqui, conforme você vai descendo, você vai notando aqui que os horários vão descendo junto, né, o meu cabeçalho fica fixo, tá? Então você não perde aqui, né, as informações daqui de cima. A primeira observação que eu tenho a passar para você é em relação à troca aqui das configurações dos dias, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui domingo feriado, tá? E se você tiver aí na sua cidade algum outro feriado, você pode vir no determinado dia e, utilizando essa listinha suspensa, escolher uma das 5 categorias de dias aqui. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que quarta-feira, dia 4 de janeiro, é feriado. Ou então você pode escolher uma outra opção aqui de acordo, por exemplo, né, com os propósitos que você vai determinar para a sua planilha. Então, por exemplo, folga, caso seja uma planilha de trabalho, por exemplo, ou outro. Só que essas opções aqui elas são personalizáveis, tá? Você pode trocar essas opções também. E eu vou te explicar sobre isso daqui a pouquinho. Outra observação bastante importante em relação à sua planilha são os horários, tá? Então aqui a gente tem os horários de 15 em 15 minutos, mas isso aqui também é personalizável, tá? Você pode simplesmente apagar, eu vou selecionar todos esses horários aqui em cima, tá? E apagar todos eles. Perceba que quando eu apago os horários, a minha grade também de horários é apagada, joia? Então ela só vai aparecer quando eu tiver horários digitados aqui dentro. Então vamos supor que você comece o seu dia, né, às 8 da manhã. Então você pode digitar aqui 8.00, 8 da manhã. Então o Excel já preenche para mim essa primeira linha aqui, porque ele identifica que já tem um horário válido. Se você quer horários de meia e meia hora, basta que você chegue na segunda célula e digite 8:30, por exemplo. Então aqui a gente já tem uma conexão, né, uma sequência, na verdade, né, pré-determinada de meia hora. Então o Excel vai conseguir fazer o preenchimento automático. Basta que você selecione as duas células para o Excel entender que isso aqui é uma sequência, né, e ele vai entender que é uma sequência de meia hora. Clica aqui, deixa eu só dar um zoom para você ver, tá bom? Clica aqui, ó, nesse quadradinho no cantinho das células e arrasta até o horário que você quiser. Vamos supor que eu queira até aqui, ó, 13:30. Aí eu solto. O Excel vai automaticamente fazer então a minha sequência de meia em meia hora e automaticamente também aplicar as bordas e os preenchimentos aqui relacionados aos diferentes tipos de dia, justamente até o último horário. Tá joia? Então vamos voltar aqui com um zoom padrão da planilha, que é de 90%. E aí você pode personalizar as demais planilhas, né, os demais meses aqui do ano. Pode ser que às vezes em determinados meses você tenha grades de horários diferentes, né? Existe uma planilha aqui chamada config, né, de configuração. Você consegue aqui no lado esquerdo conferir alguns links do Edu Descomplicado e também acessar esse tutorial em vídeo, caso você tenha alguma dúvida, né, enquanto estiver utilizando o arquivo. Mas o que eu quero te mostrar aqui, primeiramente, é a exibição dos dias da semana, que você também pode personalizar, tá? Então aqui a gente vê que os dias da semana estão sendo exibidos todos de forma extensa, né, e com letra maiúscula. Mas se você quiser, você pode vir aqui e mudar, tudo bem? Então você quer essa terceira opção aqui, ó, tudo com letra minúscula, tá? Então o Excel vai mostrar como ela vai ficar, tá? Só para você dar uma olhadinha aqui embaixo. E aí todas as planilhas vão conter agora os dias da semana com letra minúscula, tá? Todas elas mesmo. Ou se você quiser, por exemplo, abreviado, né, que é a quarta opção, só com 3 letras, você também tem os dias da semana abreviados.
Outra configuração que você pode mexer aqui é o destaque da coluna. Perceba que quando eu altero um dia aqui, deixa eu pegar a planilha de março, por exemplo, eu venho aqui em regular e altero para feriado. Você percebe que toda a minha coluna aqui tem a cor alterada, não apenas o cabeçalho. No entanto, se você quiser configurar apenas para que o cabeçalho seja destacado com cor, você vem e clica aqui em apenas cabeçalho, e aí você vai ver que todas as planilhas agora têm o destaque apenas para o cabeçalho. Então, se você mudar qualquer coisa aqui, a cor é aplicada apenas ao cabeçalho. E outra configuração interessante aqui dentro da planilha de configurações são os tipos de dia, tá? Então, o tipo de dia regular é o padrão, no caso, né? Então, a gente tem as cores aqui, essas cores são relacionadas ao cabeçalho e ao preenchimento das colunas de agendamento, tá? Das células de agendamento. Então, aqui a gente tem um degradezinho, né? Com as 3 cores principais aqui do cabeçalho, e depois, no último aqui, a cor relacionada ao preenchimento das células, caso você destaque também, né, a coluna completa aqui, não apenas o cabeçalho, tudo jóia? Só que você pode mudar esses dias aqui conforme a tua preferência. Eu deixei aqui 5 espaços para que você tenha 5 dias diferentes, caso você queira alterar. Então vamos supor que você aqui não queira outro, você não quer a opção outro, você quer a opção, por exemplo, férias. Você vem aqui e digita férias. Então a corzinha verde será relacionada a férias. Toda vez que você vier aqui agora, você vai perceber que a parte férias, né, a opção férias, né, está inserida aqui dentro da nossa listinha automaticamente. Se você escolher ela, você vai perceber que ela vai ser configurada conforme as cores pré-determinadas aqui dentro, tá? Isso vale para qualquer planilha, como sempre, tá? Todas as configurações que você aplicar aqui são válidas para todas as planilhas da sua pasta de trabalho. Bem, quanto aos agendamentos, muito simples, tá? Simplesmente você pode vir aqui e agendar, por exemplo, uma pessoa, um compromisso, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o João, tá? Então, João, às 8 da manhã. Você pode personalizar a formatação dessas células também, então tá liberado, tá? Você pode trocar fonte, você pode colocar negrito, itálico, o que você quiser aqui, trocar a cor da fonte também, tá? Aumentar o tamanho, fique sempre à vontade. Essa versão que eu estou utilizando é a versão padrão, né? É uma versão que tem bloqueios específicos para partes que não podem ser alteradas. Que partes são essas, Edu? Poxa, aqui eu tenho uma sequência de dias que você provavelmente não vai alterar, tá? Então, dia 1, 2, 3, todos os dias seguem essa sequência. Você não vai vir aqui e digitar o número 5. O Excel vai mostrar essa mensagenzinha para você aqui, dizendo que essa célula está bloqueada e você não consegue fazer modificações aqui. Da mesma forma que você também não vai conseguir fazer modificações no dia da semana, porque, obviamente, isso aí não precisa ser modificado, né? Como eu disse, você pode modificar a forma como os dias da semana serão exibidos, mas não os dias da semana, porque 1º de janeiro de 2023 é domingo e não há o que se fazer a respeito disso, né? Então não há necessidade de você alterar nada aqui. No entanto, as partes aqui de agendamento e de horários, elas estão disponíveis para serem alteradas conforme você quiser. Esses bloqueios servem justamente para proteger sua planilha de equívocos, né? de algumas modificações equivocadas que possam fazer com que ela deixe de funcionar. Então, às vezes, sem querer, ou às vezes você está compartilhando essa planilha com alguém, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e a pessoa às vezes mexe em alguma configuração que não deveria, e aí sua planilha para de funcionar, tem alguns problemas ali em relação à formatação condicional, à validação de dados, ou então aos tipos de dia, tá? Então, a versão padrão é a versão mais adequada para você que não pretende personalizar a sua planilha. No entanto, como eu disse, existe uma versão ali para você baixar também gratuitamente, que é a versão editável. Essa versão é totalmente livre para você editar o que você quiser. Tá? Então você pode editar o que você quiser, mas aí fica sob tua responsabilidade, né? Então você pode inserir, excluir algumas coisas, mexer nas configurações, trocar cores e tudo mais, mas eu já recomendo que você baixe esta planilha, esta versão, somente se você já tiver um nível pelo menos intermediário de Excel para entender um pouquinho de validação de dados e formatação condicional. Tá joia? Bem, do mais é isso, muito simples, né? Só que eu quero te mostrar uma coisinha também. Tá joia? Você pode utilizar a sua planilha em algumas plataformas online. Aqui eu estou utilizando o Excel Online, tá? Hospedado, no caso, a partir do OneDrive, no caso, né? Se você tem uma conta Microsoft, você tem uma conta automaticamente no OneDrive, você pode fazer o upload desse arquivo para o OneDrive e utilizar ele no seu navegador. Ele funciona perfeitamente, tá? 100% no Excel Online, ok? No Excel Online da própria Microsoft. Então você consegue acessar as mesmas configurações, tá? Da mesma forma, ok? Então você pode vir aqui, por exemplo, e trocar os dias da semana, tá? Então as formatações condicionais vão funcionar
funcionar perfeitamente. A sua planilha de configuração também, você pode destacar apenas o cabeçalho ou a coluna inteira, tá joia? Mudar aqui a exibição dos dias da semana, por exemplo, vai tudo funcionar perfeitamente. E aí, claro, você pode vir aqui, né, nessa opçãozinha de compartilhar e compartilhar com outras pessoas em tempo real, por exemplo, com a sua equipe, com seus amigos, para que vocês editem essa planilha simultaneamente, né? Então vocês conseguem editar simultaneamente e ver as modificações em tempo real. Lembrando que ela também é compatível com o aplicativo do Excel Online. Então, se você tem o aplicativo do Excel no seu celular, você também consegue acessar essa planilha. Inclusive, né, se ela estiver no OneDrive, você pode acessar simultaneamente ela pelo computador e pelo celular, pelo tablet, enfim, onde você quiser e com quantas pessoas você quiser, bastando que você clique aqui em compartilhar e compartilhe o arquivo ou apenas para visualização, caso você queira que a pessoa apenas visualize, né, os agendamentos, ou para edição, para que uma pessoa consiga editar também os agendamentos dentro do arquivo. No entanto, infelizmente, ela não é 100% compatível com o Google Planilhas, tá? Então, se você abrir no Google Planilhas, é provável que você veja essa janelinha por enquanto, né? Não sei, talvez mais para frente a gente consiga mexer, o Google Planilhas faça algumas modificações que aceitem as configurações inseridas nesse arquivo, tá? Você vai perceber que você não consegue mexer com alguns recursos do Excel dentro do Google Planilhas, tá? Então eu vou vir aqui em ver detalhes, você vai perceber que alguns preenchimentos de células especiais serão removidos, ou seja, formatação condicional, tá? Então o problema no Google Planilhas, no entanto, no momento, né, é a formatação condicional, ok? Você pode continuar utilizando sua planilha sim, só que ela não vai funcionar aqui em relação às coresinhas bonitinhas, deixar o preenchimento, né, mudar a cor do cabeçalho, mudar a cor aqui dos agendamentos. No entanto, outros tipos de formatação condicional, como por exemplo esse das bordas, tá, continua funcionando perfeitamente. Elas só vão aparecer onde os horários estiverem preenchidos, né? Você consegue navegar também com as colunas travadas e com o cabeçalho travado ali em cima também para facilitar a visualização. E você pode também trocar aqui os dias da semana, né? A exibição dos dias da semana, e no Google Planilhas isso funciona perfeitamente. Ele só demora um pouquinho para atualizar aqui porque são várias planilhas, né? São 12, então ele demora um pouquinho, mas funciona perfeitamente, tá? Como eu disse, só a formatação condicional que o Google Planilhas não consegue identificar a partir do Excel, pelo menos não da maneira como ela foi feita aqui, que ela é uma formatação condicional um pouquinho mais complexa. Da mesma forma que o Excel Online, você pode vir aqui em compartilhar e compartilhar sua planilha com outras pessoas também, entregando o modo de apenas visualização ou também de edição, para que vocês, né, você e sua equipe, por exemplo, vocês consigam editar a planilha em tempo real e utilizar, inclusive, nos aplicativos para tablet e para celular. Tudo jóia? Eu acho que eu já expliquei aqui então mais ou menos a essência do arquivo. Caso você... lembrando que obviamente esse arquivo aqui tem alguns feriados pré-determinados, tá? Feriados brasileiros. Então 1º de maio, por exemplo, Dia do Trabalho, está definido como feriado aqui por padrão. Mas é claro que você pode modificar, tudo bem? Então você pode inserir os feriados regionais, os feriados municipais aí, ou então fazer qualquer modificação que você queira. Talvez você queira utilizar a planilha para outro propósito, né, e não para trabalho, por exemplo, você pode modificar todos os tipos de dias aqui e fazer ela funcionar de uma maneira totalmente diferente para você. Vale dizer também que nos próximos dias eu vou soltar uma série de vídeos aqui, uma série de aulas explicando passo a passo do desenvolvimento desse arquivo aqui, dessa agenda, tá? O meu propósito não é apenas te ensinar a montar o arquivo em si, a agenda, e também não é apenas te mostrar como editar esse arquivo caso você queira baixar a versão editável, mas também te ensinar algumas ferramentas muito úteis, muito interessantes usadas dentro desse arquivo, que você pode utilizar também em outros arquivos, em outras situações. Tá? A gente vai aprender um pouco de validação de dados, de layout e aparência, formatação condicional, tá? Nomes definidos, uma série de coisas, tá? E você vai poder baixar todos os arquivos, tá? Passo a passo, cada arquivo de cada aula para você acompanhar exatamente o que a gente está fazendo em cada etapa. E aí, se você quiser treinar em casa, você vai poder também. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que o arquivo tenha sido útil para você. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E eu te vejo então nos próximos vídeos. Tá joia? Até mais então. Abraço.